Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui trazer uma análise sobre a derrota do Palmeiras, segunda derrota seguida, depois de estar invicto, né, no ano. Perdeu para o Água Santa no primeiro jogo da final do Paulistão. E na última quarta-feira, o Verdão foi derrotado, perdeu para o Bolívar de virada, placar de 3-1 na estreia da fase de grupos. A partida em si teve toda uma questão, né, importante a gente estar citando, né, o Abel pensando na final do Paulistão, deixou os principais jogadores aqui, né, treinando em São Paulo, então colocou em campo um time reserva. A principal novidade foi o Arthur, recém-contratado, já fez sua estreia na Bolívia, né, já fez estreia pelo Verdão nesse retorno ao clube. Teve o Flaco Lopes fazendo gol, um belo gol por sinal, mas acabou sofrendo e tem toda uma questão, né? Vários jogadores do Palmeiras não atuaram bem, o Jailson acabou complicando um pouco a situação, sendo expulso, a verdade, depois que o jogador do Bolívar também acabou tendo uma outra expulsão, então ficou 10 contra 10, mas jogar na altitude é complicado, você tem essa questão, não é frescura, a gente tem vários relatos de times que têm muito mais qualidade e quando jogam fora de casa, não jogam na altitude, falta ar, falta oxigênio, tem problemas para até fazer no raciocínio lógico, né, para pensar jogadas. E quando tem o jogo de volta, né, quando joga na altura do mar, quando joga em sua casa, acaba sobrando. Eu imagino até que a gente pode ver e projetar isso para o Palmeiras. Acho que no jogo de volta no Allianz, a tendência deve ser que o Palmeiras, ainda mais que deve estar com o time titular, consiga derrotar o Bolívar sem grandes dificuldades. Mas é uma derrota, e aí a gente tem que citar essa questão por conta de todo esse momento. O Palmeiras no ano passado conseguiu uma classificação tranquila e se for jogando com reservas na Libertadores, e se focou no Brasileirão, onde disparou e conseguiu garantir o título no ano passado. Teoricamente, talvez isso não aconteça esse ano, porque agora você tem um duelo complicado, é importante citar, já falei isso em um outro vídeo. O Água Santa é um time cascudo, é um time que pode complicar. O Palmeiras vai ter que entrar focado, é favorito para o título do Paulistão, mas precisa jogar bola. E você tem uma sequência complicada para o Verdão, porque agora perdeu o jogo da final, perdeu para o Bolívar, encara o Água Santa no Allianz pelo jogo de volta, onde precisa jogar e ganhar para poder, pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Aí já na outra semana, um duelo que não é tão complicado no papel, mas já é um duelo decisivo, faz a estreia na Copa do Brasil contra o Tombense. Depois, no final de semana, estreia no Brasileirão contra o Cuiabá. E aí, no dia 20, o jogo de volta contra o Cerro Portenho em casa. Que já pode ser, aí sim, o jogo contra o Cerro Portenho, a gente vai ter aquela questão a vitória vai ser, o mais importante que o desempenho vai ser a vitória. Que a gente está citando após uma rodada, o Cerro Portenho venceu o Barcelona de Guayaquil. Então, tanto o Bolívar quanto o Cerro Portenho já estão com 3 pontos. O Palmeiras está na lanterna, pelo conta do saldo de gols, do grupo C da Libertadores. Um tropeço em casa, aí sim daria para começar a colocar as barbas de molho em relação à Libertadores. Mas estamos falando de 5 jogos ainda que tem aberto, 15 pontos em disputa. O Palmeiras tem totais condições de manter o favoritismo e se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Mas tem uma questão que também vou falar, né? Não é. Sempre bato nessa tecla de tomar cuidado com o mediatismo, não tem terra arrasada, mesmo perdendo 2 jogos, mas eu já venho citando isso também em outros vídeos, em outras análises, que o Verdão tem a melhor defesa do Paulistão, vem tendo destaque no setor defensivo, mas parte disso vem por ótimas atuações dos zagueiros, principalmente o Gustavo Gomes, o Murilo e o Everton, que está começando a temporada em altíssimo nível. Ele salvou o Palmeiras em várias partidas, a gente viu isso. No Paulistão aconteceu vários resultados que o Palmeiras venceu, mas não mereceu, poderia ter perdido. A gente viu isso em algumas partidas. E aí você tem esse exemplo, né? A gente falou o Palmeiras em 15 jogos do Paulistão, toda a fase de grupos, e mais nas quartas de final e na semifinal, passou ileso sem sofrer um gol sequer. E aí agora, ficando com 5 gols sofridos, aí a gente está falando agora
Em 2 partidas o Palmeiras levou 5 gols, foram 2 contra o Água Santa e 3 contra o Bolívar. E é uma questão que eu já pontuei, desde que o Danilo saiu do meio de campo, foi vendido para o Nottingham Forest, o Abel tem problemas na marcação, não conseguiu ajustar aquela marcação do meio de campo. O Gabriel Menino não consegue ajudar exatamente o Zé Rafael, que está atuando mais recuado. Até por isso o Palmeiras foi atrás do mercado, trouxe o Richard Rios, que se destacou no Guarani nesse Campeonato Paulista, para teoricamente ele ser o volante ali, ajudar a melhorar esse momento sem a bola, quando o Palmeiras está sendo atacado, que precisa desarmar, precisa conseguir roubar a bola para evitar problemas para sua defesa, mas é um trabalho que o Abel vai ter para a temporada. E também uma questão, vejo alguns torcedores questionando, tem aquele cenário que a gente fala, o Palmeiras não tem um elenco tão bom assim quanto o Pinto. Eu vou citar, assim, aí eu falo os que eu gosto de sempre trazer fatos, mas aí agora aqui é um pouco da opinião do jornalista Flávio, né? Dificilmente você tem um time, 22 jogadores que vão manter, que você tira 11, um elenco com 22 jogadores. Você tem um elenco que onde você tira 11 jogadores do time titular, você coloca 11 novos atletas e vai manter o mesmo nível. Por mais que o Palmeiras não tenha nenhum, eu vejo o Verdão como um elenco que não tem grandes craques, aquele cara que realmente destoa, que você coloca no time falando, esse é o cara que comanda o time, que comanda. Tem o Rafael Veiga em grande fase, o Dudu que ajuda muito, o Gustavo Gomes na defesa, o Murilo, o Everton, o Marcos Rocha muito funcional, o Piquerez ajuda muito ali na esquerda, mas você não tem aquele cara que você fala, não, se ele não jogar, o Palmeiras não consegue fazer nada. Ou é o cara ser marcado, senão o time não anda. É um time que tem muito da força coletiva. Só que a hora que você mexe no time e você faz uma mesclagem, ainda mais colocando o Arthur, por exemplo, que faz sua reestreia, mal treinou com o elenco, é muito difícil você manter a mesma qualidade. Até porque a gente fala, o pessoal, eu te comento muito disso e trago, se preocupa em trazer isso. Né? Uma coisa é você treinar, por mais que os reservas estejam acostumados a treinar entre eles, o entrosamento é diferente, não tem ritmo de jogo. O jogo, disputa de treinos, é muito focado em arrumar o time titular, o time reserva não tem tanta situação de jogo. Quando a gente fala, precisa ter o jogador X está sem ritmo de jogo, é porque uma partida profissional, uma partida competitiva, uma partida contra um adversário, ela é muito diferente de um amistoso, de um jogo treino que você faz contra colegas de time. Não tem a mesma intensidade, não tem a mesma pegada, os lances são menos rígidos, a exigência é menor, o mental é menos exigido. E foi o que aconteceu. Você tá pegando o Palmeiras hoje, você tirar uma ou outra peça e colocar um ou outro jogador, o impacto é menor. Você consegue manter o entrosamento, você tem ainda as funções detalhadas dentro de campo. Mas a hora que você faz várias alterações, como foi o caso do duelo contra o Bolívar, pesa no entrosamento, pesa na qualidade do futebol, foi o que aconteceu. Então, para finalizar o vídeo, né, não é terra arrasada, o Palmeiras tem 5 jogos para disputar na Copa Libertadores, pode dar o troco no Bolívar, tem condições de vencer, mas tem aquela questão que precisa trazer os resultados. Chegou 2 derrotas seguidas, se perder contra o Água Santa, será que de repente vão começar o barulho de crise? Já teve gente criticando o Abel pela escolha de levar um time reserva, mas a gente só vai, essa aposta de ter colocado o time reserva ou não, a gente só vai conseguir ter uma análise mais pra frente. Beleza, galera? Então, terminando aqui falando sobre o Palmeiras, você que tá aqui chegando no canal do YouTube do FuteJotas, convido, se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário nos vídeos, eu costumo, junto com o pessoal que ajuda a fazer o conteúdo daqui do canal, a gente lê os comentários, escuta muito as perguntas, as críticas, as sugestões para poder adequar os programas aqui do canal, que tem a nossa grade semanal, tem vários conteúdos de futebol e muitos deles são pensados ou até foram formatados e reformatados com base em ideias que você, telespectador, passa para nós. Que ideia é essa? Eu tô aqui gravando, eu tô aqui colocando conteúdo em vídeo, mas sempre, claro, de uma forma que seja o melhor possível para você que está aí do outro lado da tela. Beleza, galera? Abraços!